Pessoal, vamos começar então aqui. Eu vou falar para vocês aqui sobre ah, um pouco sobre como a gente analisa aqui uma equação química, né? E essa equação é interessante por diversos aspectos e eu quero que vocês prestem atenção quão grande é a informação, né, que nós podemos tirar de uma reação química. Notem que aqui eu peguei um exemplo, né, onde é dado uma reação, né, para uma equação iônica. O que é uma equação iônica? Bom, como o próprio nome já diz, a equação iônica ela envolve a presença de íons. Neste caso aqui, nós estamos falando no nitrato de chumbo e do cloreto de potássio, né? Então, nós temos o Pb2+, o 2NO3-, 2K+, e 2Cl-. Essa reação a gente chama de reação envolvendo espécies iônicas, tá certo? E nós podemos caracterizar essa reação como sendo uma reação de precipitação. Precipitação porque forma o precipitado aqui, certo? De cloreto de chumbo. Notem que nós referenciamos aqui como sendo AC, AC, AC e AC. O que significa esse AC? Significa que a espécie está na fase aquosa. E como ela é um íon, né, ela está então dissociada. A espécie está dissociada na forma de íons em solução aquosa. Então, além do sal estar dissolvido, as espécies formam íons e estão dissociadas. Então, nós chamamos isso, então, de uma equação iônica, já porque nós temos nos reagentes, então, a presença dos íons. E a reação irá se proceder, né, pela interação entre os íons. Bom, como todos sabem, né, essa é uma reação de precipitação, onde o cloreto ele vai interagir com o chumbo, né, Pb2+, formando PbCl2S. Esse S significa que o composto está na fase sólida. Então, se ele está na fase sólida e nós partimos de reagentes que estavam na fase aquosa, significa que eu tenho água subentendido como sendo solvente, né? E o eletrólito, porque agora você tem íons dissolvidos, né? Na forma dissociada, então você tem a formação dos eletrólitos, né? Então você tem uma fase aquosa e uma fase sólida agora presente. E este cara aqui, que é o cloreto de chumbo, vai se precipitar. Ele se precipita porque ele está numa fase diferente aqui da água, né? Que está na fase que é um solvente na fase líquida, tá certo? E, por conseguinte, nós temos então a resultante 2K+, né? E 2NO3-, os dois aquoso. Olha que interessante, tanto o K+, como o NO3-, eles estavam presentes aqui, né, nos reagentes. E o que isso quer dizer? Quer dizer que esses íons aqui não participam efetivamente da formação do cloreto de chumbo. Por exemplo, se vocês trocarem aqui o K+ por Na+, por exemplo, se fosse um cloreto de sódio ao invés de um cloreto de potássio, vocês veriam que não haveria diferença e ocorreria a formação do precipitado. Isso é um fato muito comum em química, principalmente em reações que envolvem íons, né? Onde a gente escreve aqui uma reação na forma de equação iônica. Notem uma coisa interessante, que essa equação iônica, ela possui uma seta que está indicando totalmente para o lado direito. Vocês vão encontrar diversos livros, diversos artigos científicos também que representam com duas setas, né? Sendo que uma seta, por exemplo, no sentido contrário, no sentido dos reagentes, ela poderia ser um pouquinho menor, significando que o equilíbrio está deslocado para os produtos, tá certo? Ou, como é uma reação de precipitação, é usual a gente também ter só a presença de uma seta, dizendo que a reação foi praticamente toda deslocada
para o sentido dos produtos. Isso é muito interessante, pessoal. Isso é muito interessante porque é a maneira com que nós vamos ler a equação química. Outra coisa que eu gostaria de dizer para vocês é que esses íons que não participam efetivamente da reação de formação de cloreto de chumbo, há um costume de dizer que são íons espectadores, né? Que vem do inglês spectator ions, né? Que significa que esses íons apenas, como se eles estivessem apenas observando o que está acontecendo, mas não interagem, né, não interagem entre si. Na verdade, pessoal, se vocês olharem, esses íons eles vêm porque você tem o nitrato de chumbo e o cloreto de sódio que já são solúveis na forma de reagente. E eles mantêm essa forma, né, para formar os produtos. Mas notem outra coisa, eles obedecem também à estequiometria. Isso é muito importante. A mesma estequiometria, ou seja, se vocês pegarem aqui o coeficiente de cada uma dessas espécies, ele se mantém aqui. Então você vai ter 2 para 2. Note que essa reação ela já está balanceada, tá certo, pessoal? Nós vamos ter 1 para 2 para 2 para 2. Por que nós vamos ter 1 aqui? Vamos ter 1 aqui porque a valência aqui está 2 mais, né? Nós temos aqui, então, esse coeficiente aqui, 2 mais, indicando que esse é um cátion, né? E ele está na forma 2 mais. O estado de oxidação do chumbo aqui é 2 mais. Então, por isso que ele vai interagir com 2Cl menos aqui para compensar, né, essas cargas e, obviamente, por esse composto aqui formar a fase sólida, ele vai se precipitar. Então, pessoal, olha quanta informação a gente tira de uma reação de precipitação, né? Onde você tem uma equação iônica, né? Onde você tem íons que são espectadores, né? E aonde você tem a estequiometria obedecendo, né, a nossa regra, né, nós temos que manter os equivalentes dos reagentes dos produtos, né? E agora, se nós contarmos, né, as espécies dos produtos e as dos reagentes, vocês verão que as espécies elas são as mesmas. O que isso quer dizer? Que a equação está balanceada. Então, mais uma vez, nós temos uma equação iônica, né, para uma reação de precipitação, onde você tem a presença de sais que se dissociam em água e que estão presentes na forma aquosa e que formam um precipitado em uma fase sólida, né? E mantém ainda, né, essas duas espécies na forma iônica. Sendo na espécie iônica, você ainda mantém o caráter eletrolítico da solução. O que é o caráter eletrolítico? Significa que antes da reação se proceder, você tinha eletrólitos, porque a espécie, por exemplo, de nitrato de chumbo, ela se dissocia. Então, ela adiciona carga na solução e vai se mantendo aqui. Então, vocês têm um eletrólito tanto nos reagentes quanto no produto. Então, muitas informações a gente consegue tirar, então, de um tipo de reação, que é essa reação de precipitação, tá certo? Uma dica para vocês: qualquer reação química que seja dada para vocês analisarem, tente olhar todos os aspectos, né? Todos os aspectos intrínsecos de cada espécie envolvida. E o mais importante, notem quando vocês têm a diferença de fase e principalmente se as equações elas estão balanceadas. Isso é muito importante, vocês manterem a mesma proporção tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Com relação à seta, se é uma reação de precipitação, não tem problema vocês indicarem apenas com uma seta. Isso quer dizer que o equilíbrio está bem deslocado, né? Ou seja, o equilíbrio está praticamente todo pro produto. Note que isso não é totalmente verdade, porque a gente sabe que esse é um equilíbrio dinâmico e uma parte muito pequena, mas muito pequena mesmo, ainda vai estar na forma de íon Pb2+. Então, muitas vezes a gente observa as reações químicas com uma seta bem pequenininha aqui para o lado esquerdo. O mais importante é que vocês saibam e que vocês tenham em mente, né, de que vocês têm que ler
ler a equação e tentar extrair o máximo de informação que os símbolos da notação e a estequiometria pode dar para vocês.